Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Júlia, eu sou animadora 2D e aqui no canal eu passo dicas e faço conteúdos para ajudar você a começar ou melhorar as suas animações. E hoje eu pensei em trazer um conteúdo que a gente vai achar, na verdade, vários assim, porque meio que engloba também a pintura ou arte digital, mas eu vou trazer a minha opinião sobre alguns equipamentos para animação. E assim, como o canal é pequeno, eu espero que você me ajude a crescer esse canal se inscrevendo, né? Mas como esse canal é pequeno, todos os equipamentos que eu vou trazer, o review e as minhas opiniões são equipamentos que eu tenho e são o que eu uso realmente. Vamos começar com que tipo de animação cada equipamento funciona melhor, e aqui eu vou começar com a animação em rig, então animação que é cutout, animação com bonequinhos que você manipula. Então eu tô falando de Toon Boom Harmony, que é muito usado em estúdios, é o que o estúdio que eu trabalho usa. O Morro, que tá se tornando muito popular com animadores independentes, e eu ainda tenho que aprender a mexer nele, e assim que eu aprender com mais propriedade, eu vou trazer conteúdo para vocês de como animar. Fica aqui a menção honrosa para o canal Animaí, do Luca França, se você quer aprender a fazer rigs no morro, o conteúdo dele é fantástico para isso, então fica aqui a sugestão. E para esses tipos de animação, você não precisa desenhar. Então, se você não precisa desenhar, você não necessariamente precisa de uma drawing tablet. O que é uma drawing tablet? Ela pode ser sem display ou com display. Ambas desempenham exatamente a mesma função, que é você conseguir desenhar nelas e o desenho fica no papel. Você pode desenhar em ambos os softwares? É claro que você pode. Mas eu tô focando aqui na técnica, no tipo de animação, que é a animação com rig. Em todas as produções profissionais que foram para canais grandes que eu participei, todas usaram Toon Boom Harmony, então é o padrão da indústria. Você vai mexer com ele e assim, eu não tive que desenhar em nenhuma delas. Não tive que desenhar, eu mexi só com rig. Isso significa que você não precisa desenhar? Não significa. Por favor, assista esse vídeo aqui, que eu falo mais sobre como que o animador desenha e qual que é a importância de você conseguir desenhar independente do tipo de animação que você vai fazer. Então vamos lá. Qual que é o primeiro equipamento que eu vou mostrar? E, de quebra, já é o equipamento mais importante de todos. É um que eu não consigo ficar sem. Definitivamente, eu não consigo trabalhar em nenhum tipo de animação sem este equipamento. E se você viu o meu vídeo de rotina de um animador, você sabe qual que eu tô falando. É o Razer. Razer? Eu já falei o nome desse daqui 2 vezes e não decoro. Atlas? Não. É o Razer Tartarus V2. É essa coisinha aqui, que é um tecladinho, né? Ele tem uma curvatura bem ergonômica, perfeita, não dói nada o pulso, não machuca em nada, tem até uma almofadinha. A palma fica aqui. Você tem botões, um botão aqui, um direcional, um scrolling wheel e todos esses botões, e todos eles são programáveis. E eu não vivo sem isso daqui. Essa aqui foi a melhor compra, assim, de longe, porque você consegue colocar todos os seus shortcuts aqui. Você consegue padronizar os seus shortcuts. Por um exemplo, se você tem um software que você usa para aumentar o pincel, você programou lá as shortcuts no teclado. E aí, para um outro software, digamos aqui o Toon Boom, para continuar no exemplo de rig. Se eu quero passar de frame a frame e é exatamente o mesmo botão, meu cérebro confundia as coisas e eu tinha que fazer essa troca dentro da minha cabeça para eu lembrar que, tá, eu tô usando o Harmony. No Harmony, esses 2 botões fazem isso. No Clip Studio, esses mesmos 2 botões fazem isso. E aí isso me confundia. Aqui, eu não preciso mais fazer isso, porque se eu quero... Se a função principal é aumentar e diminuir, eu coloco, por exemplo, nesses 2 aqui, que são os mesmos 2 botões que eu vou usar para passar o frame. É só os 2. Então, o tempo todo, esses 2 botões são os principais em ambos os softwares. E não, por exemplo, ponto e vírgula, e aí depois chave aberta, chave fechada. Entendeu? Tipo, eu
juntei os dois e coloquei só aqui. Então, todos os meus shortcuts que fazem algo similar se encaixam aqui. Meu cérebro não tem que fazer essa conversão. É simplesmente perfeito. E dito isso, você pode colocar diferentes perfis de software aqui. Então, eu programei esse botão aqui para mudar o software, mudar todo o mapeamento de shortcut. Então, quando ele tá com uma cor, eu sei que é o Harmony. Quando eu mudo, é o Morro. Quando eu mudo, é o Clip Studio, mas quando eu tô desenhando. Aí vem o Clip Studio quando eu tô animando, pra ter a mudança de frame. Tinha aqui antes, mas que eu não tenho mais acesso, era o Storyboard Pro. E por aí vai. Então, assim, é impressionante. Se você conseguir algo similar a isso aqui, tá? É a melhor coisa da vida. Eu não consigo não recomendar isso para qualquer pessoa que use muitos shortcuts. E eu recomendo você usar shortcuts porque acelera muito o seu processo. Então, fica aqui. Esse é o meu equipamento favorito, disparado para qualquer tipo de coisa. Continuando para animação em rig, esse aqui é bem simples, mas também fez toda a diferença, que é esse mouse Lift da Logitech. Porque qual que é a questão? Você tá mexendo no Harmony. Tem muitos shortcuts de um lado, e você mexe muito o mouse. Então chegou um tempo que meu pulso começou a ter uma... Eu comecei a sentir uma dorzinha, porque o tempo todo era movendo assim. E o que acontece muito no Harmony, particularmente no meu caso, o que acontecia muito era que eu tava deformando o desenho, tava deformando o bonequinho, e aí tinha muita curva de Bezier, e aí era muito detalhe, então era uma sintonia fina muito grande, e aí tava começando a causar uma dor. Então eu mudei pra esse daqui e a dor desapareceu. Desapareceu completamente, ele é super leve, deu um tempinho pra se ajustar, mas assim, em vez de eu ficar assim, né? Agora é assim, é muito mais confortável. Ah, tem um equipamento extra, que eu quase esqueci. E fazendo combo com esse mouse ergonômico, tenho essa plataforminha, eu não sei o nome oficial disso, mas é uma plataforma que ela desliza, ela tem esses negocinhos aqui para deslizar na mesa, e é para encaixar a sua mão e faz o meu braço deslizar. Então, nem essa parte aqui, ó, essa parte aqui do ossinho do pulso, ela não encosta mais na mesa. Eu simplesmente... Cadê? Aqui. Desse jeito, eu encosto aqui e o meu braço desliza. Ele não fica raspando, não fica machucando. Eu tava começando até, assim, a pele a dar uma engrossada, sabe? Então, esse parzinho aqui é tudo também. Então, se você mexe muito com o computador, talvez isso aqui já valha um investimento. Se você mexe com muita coisa que tem Bezier ou que tem muita sintonia fina, fica indo muito pra lá e pra cá, isso aqui é o combo perfeito. E esses são os meus equipamentos essenciais para animação em rig, que eu não estou desenhando, eu estou manipulando desenhos. Agora partindo para a animação frame a frame, a animação desenhada. E então eu vou começar com as Drawing Tablets. E eu tenho aqui uma Huion Canvas Pro 16, de 16 polegadas. É a versão... Gente, eu não lembro o ano da versão, eu vou colocar aqui na edição. Mas é assim, a primeira, então ela é bem velhinha, né? Ela tem esse acabamento aqui por trás que eu acho ainda belíssimo. E mesmo velhinha, ela serve muito bem pro que ela se dispõe. Eu não vou colocar todas as especificações aqui, porque realmente não vem ao caso. A questão é só, assim, o que eu gosto dessa tablet. Ela é grande, ela tem 16 polegadas, então não fica aquele espacinho minúsculo, sabe, de 12 polegadas. E até agora ela me serviu muito bem. Acho que só agora eu tô começando a sentir a necessidade de aumentar a tela, porque eu tô fazendo outras coisas sem ser animação. Produzir aqui conteúdo pro canal, acho que uma tela maior ia me ajudar também. Mas ela serve, assim, perfeito para qualquer iniciante. Ela vai ser mais cara, realmente. Mas eu acho que tem muitas opções mais caras aí no mercado e essa daqui não vai ser tão sacrifício quanto as outras.
Então, assim, você vai esperar uma qualidade Wacom? Não, mas ela te serve. Às vezes a gente não precisa de um equipamento, assim, o top do top, a tablet perfeita. Dá pra pegar um equipamento menor, um equipamento intermediário, que ele vai servir tão bem quanto. Porque, assim, a questão que eu quero também deixar aqui de uma conversa, um recado pra vocês. Eu tô mostrando todos os equipamentos, são a minha opinião sobre eles, e eu quero deixar claro aqui que você não necessariamente precisa deles, tirando o Razer, você precisa dele. Mas você não precisa do melhor equipamento do mundo para você fazer a sua arte. Equipamentos são equipamentos, são ferramentas. Eles não vão fazer a sua arte, a sua craft, a sua animação por você. Você pode ter acesso a uma Wacom incrível, ela não vai fazer o trabalho por você. Você tem que se dedicar, você tem que praticar, e para isso, equipamentos iniciais e intermediários são perfeitos. Quando você atravessar aquele limiar de o intermediário não está mais me servindo, aí você faz o investimento de comprar um melhor, que é o que eu estou começando a sentir com essa Huion, quase falei Wacom, que é o que eu estou começando a sentir com essa Huion Canvas de 16 polegadas. Agora que eu tô fazendo conteúdo aqui pra vocês, eu quero fazer animações, eu quero fazer um curta pra ir compartilhando com vocês como que é o processo, eu estou sentindo a necessidade de uma tela maior. E eu nem comprei ainda, eu vou começar a juntar dinheiro pra comprar. Até então, não precisou. Eu poderia ter uma tela maior e ia ser mais confortável? Até poderia ser, mas precisa. Eu vou convidar vocês a fazer esse questionamento. Quando você pensar assim, eu vou ter que pegar tal coisa porque vai melhorar. Precisa mesmo? De verdade? Às vezes precisa, mas precisa. É isso, fecha parênteses, é só trazer essa reflexão pra você não gastar seu dinheirinho suado em coisas que não vão tão efetivamente, talvez, ajudar você. Outra mesa digital que eu tenho é essa daqui também, da Huion, que é vendo minha colinha, Huion Spyroy 2, tamanho médio. Ela é bem pequenininha, eu acho que ela é 12, 13 polegadas, eu não lembro, mas aqui é uma comparação. A diferença de tamanho. E ela não é um display, a Canvas Pro 16 é display, essa daqui é só uma telinha. E por que eu peguei ela? Porque de vez em quando você fica, às vezes, com o pescoço muito para baixo ou meio inclinado, o que acontece no meu caso, eu vou ficando tão focada no que eu tô fazendo, no que eu tô desenhando ou animando, que eu acabo fazendo aquele movimento de... sabe, de se inclinar. Quando eu percebo, eu já tô com a cara na tablet. E aí isso vai dando uma dorzinha no pescoço. E eu tenho já um monitor ultra-wide que ele tá, assim, enorme na minha frente, com todas as referências e coisas que eu tô usando. Um videozinho no YouTube aqui, outro ali. E então, eu consigo, quando eu tô começando a ficar com essa dor no pescoço, eu troco pra essa daqui. Ela é uma aquisição nova, tá? Devo confessar. E eu estou amando ela. Então ela é mais assim por motivo ergonômico. Dá uma diferençazinha, eu tenho que me reacostumar a usar uma tablet. Sim, mas não é tanto problema, porque eu já usei muito tablet antes. Eu tenho mais tempo de tablet sem display do que tablet com display. Então, assim, fica a minha recomendação dessa daqui, que ela é muito gostosinha, ela é muito pequenininha, sabe, ó, fininha, levinha. E eu peguei uma outra Huion pra não ter incompatibilidade de driver, né, no computador. Por quê? Porque eu tenho essa Wacom, que foi a minha segunda tablet, assim, da vida. A primeira, gente, a primeira, eu nem lembro a marca. Eu não lembro nada. Eu não lembro o ano. Eu lembro que eu era criança o suficiente pra eu não saber o que que era Mac. Tipo, Mac da Apple. Eu não sabia o que que era isso. E aí, quando meu pai me levou pra me dar esse presente, eu acabei pegando uma tablet que funcionava só em Mac. Aí a gente foi lá trocar. Eu nem sabia o que que era isso. Eu vou procurar a imagem. Eu juro pra vocês, eu vou procurar e eu vou deixar aqui. Mas era assim, era uma tablet terrível. Era terrível. Era ótima porque fazia, porque era assim, era um mouse. A caneta era um mouse, não tinha absolutamente nada. Foi numa época em que
tablets de desenho eram muito caras, muito caras. Demorou muito pra eu ter uma. E aí, quando eu fui ter, era essa daqui. Eu não lembro o preço, nem adianta perguntar. Mas muitos desenhos da minha adolescência foram feitos naquela tablet. E aí, então, em 2014, eu acho, ou 15, eu ganhei essa tablet aqui. Foi um presente do meu namorado com os meus pais. Essa tablet aqui da Wacom, ela nem tá mais em circulação. Foi uma daquelas linhas deles de Inspire Drawing, ou... Não, eu nem lembro, mas não tem mais. Se eu achar a caixa, eu vou pôr aqui. E a caixa, se eu não me engano, a ilustração da caixa... Ai, meu Deus. Qual que é o nome? Eu vou procurar aqui. Se eu achar a caixa, vai estar aqui na edição. Essa tablet aqui, ela ainda funciona perfeitamente. A caneta é boa de usar. Eu prefiro a da Ruyon, porque, ó, as canetas da Ruyon, elas têm essa borrachinha, ó. Tá vendo? E aí os botõezinhos, ela é mais grossinha também e ela é leve. Ela não é pesada, não. Ela só é mais gordinha mesmo. Tem uma pegada, assim, que fica melhor na mão. A da Wacom, ela é completamente lisinha. Desse modelo antigo, né? Tem os dois botõezinhos, mas ela não tem uma borrachinha, não tem nada. E assim, a dessa antiga, porque eu tenho aqui uma caneta da Cintiq, e ela tem até o meu nome aqui, porque era pro college, sabe? Pro curso, a gente tinha acesso, no terceiro ano foi isso, a gente teve acesso à sala da Cintiq grandona, sabe? Que a maior parte do meu college eu fiz remoto por causa da pandemia. Só no terceiro ano que a gente teve acesso. Então, no terceiro ano, eu tive que comprar a caneta da Cintiq. E ela é toda emborrachada, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu usei essa caneta 2 vezes. Ela, tipo, tá novinha. Vai ficar aqui. Que também já foi usada. Coloquei o adesivo de identificação, a caixa tá aberta. Mas eu consegui o estágio e saí do college antes de usar. Enfim, um bom motivo pra não ter usado, né? Então essa caneta aqui da Cintiq, ela é similar às da Ruyon, que é bem diferente dessa minha antiga da Wacom. E eu acho que algumas outras tablets funcionam dessa forma também. Mas assim, eu gosto de canetas assim, sabe? Mais grossinha e que tenha a borrachinha. Só uma preferência aí pra vocês, caso vocês queiram um guia ou o que prestar atenção na hora que vocês estiverem procurando uma tablet, tá aí. Depois pra eu guardar tudo isso aqui, meu Deus. E aí, meio que por último, esse equipamento aqui, eu não recomendo você comprar ele, ao mesmo tempo que eu recomendo. Eu vou explicar. O que eu tenho aqui é a Magic Drawing Tablet da XP Pen. Ela tá até ligada porque é aqui que eu deixo meu roteiro. Eu fico acompanhando. Eu tô aqui com... A tablet tá aqui no meu colo e aí eu vou falando pra vocês. E eu tenho o tecladinho, né? Eu comprei o tecladinho que ela encaixa aqui. Ah? Aqui. E ela vira um mini notebook. Um netbook, meu Deus. Quem é dessa época? Eu tenho que parar de entregar a minha idade. Gosto muito desse produto. Eu acho muito confortável. E mesmo que a caneta seja exatamente do jeito que eu falei que eu não gosto, que é fininha. É fininha. Que... Ai, meninas, tudo bom? Então, ela é fininha de tudo. Ela tem botãozinho. Cadê o botãozinho? Aqui. O botãozinho até é embutido, ó. Não tem um volume tão grande assim. Ao mesmo tempo, ela é tão gostosinha de desenhar com ela. Eu não sei porquê, talvez eu não goste do tamanho intermediário entre canetas. Quais são os pontos positivos da Magic Drawing Tablet? Ela é muito leve, a caneta dela, apesar de fininha, por algum motivo eu gosto muito de usar ela. A sensação de desenhar nela é muito gostosa, tipo, eu acho que a película que eles colocaram parece que eu tô desenhando no papel, num papel bem lisinho, mas parece um papel mesmo. A bateria dela é boa, ela não é tão cara, por exemplo, comparado com o iPad, não é nada. Eu acho que você tá recebendo bem pelo que você pagou. Dito isso, por que eu não recomendo? Essa tablet, ela não mostra as cores de uma forma fiel. Ela tem um filtro meio esverdeado,
nas cores, e você percebe isso na hora que você liga ela. Quem tem aí, ou se você procurar reviews próprios, você vai achar isso. Ela tem esse filtro que muda as cores, então tem isso. E agora o Clip Studio vai deixar de dar suporte para até uma atualização do Android, eu esqueci qual que é, eu acho que é a 12. E a Magic Drawing Tablet, ela só vai até isso. Não tem uma atualização. E eu soube disso depois que eu comprei. Não tem tanto tempo assim, eu acho que tem um pouco mais de um ano. É um grande problema? É. Ao mesmo tempo que não tá sendo pra mim. Porque uma coisa que eu percebi é que eu gosto muito de fazer sketches nela. Mais do que, assim, um desenho completo, eu não animei nela. Tem esse detalhe. Eu não animei nela ainda, porque eu acho que eu prefiro uma tela maior pra animar. Mas eu posso até animar pra fazer um teste e dizer pra vocês em um outro vídeo. Eu gosto dela muito mais pra fazer sketches de, tipo, tô fazendo um desenho no sofá, tô começando a preparar um thumbnails, eu gosto de fazer nela. Isso não tem problema de ficar com uma atualização antiga do Clip Studio. Só não vai ser atualizado. Se você tá contente até a atualização que vai ficar pausada, não tem problema nenhum. Isso se você usa o Clip Studio, porque aí tem outros softwares que você pode usar nela e tudo bem, mas é que no caso eu uso o Clip Studio, então é essa referência que eu tô trazendo. Então, assim, apesar de eu gostar bastante dela, não recomendo por esse motivo. Infelizmente. Esses foram os equipamentos essenciais, mas antes de eu partir para as menções honrosas, por favor, deixa aqui no comentário qual equipamento que é essencial para você. Se você gostou desse conteúdo, por favor, já deixa o like aqui e se inscreve. Então eu vou colocar aqui uma menção honrosa para uma luzinha. Gente, o nome... Pera. Qual que é o nome dessa luz? Quintis Monitor Light Bar HY214 Pro. Eu vou deixar o texto, o nome gigantesco aqui. É essa luz aqui. Eu acho ela excelente, porque quando eu tô desenhando, fica uma luz de cima, e não sei, fica melhor, ficou mais confortável. É uma coisinha assim, muito pequenininha, mas fez uma diferença positiva pra mim, talvez faça pra você. E assim, obviamente, não precisa ser essa luz, você pode colocar qualquer outro tipo de luz. É qualquer coisa que ilumine a sua tablet de cima pra não ficar assim muito escuro ou com outras luzes de monitor. Também com a Magic Drawing Tablet, eu comprei esse daqui, que faz exatamente a mesma função do Razer Tartarus. É um padzinho pra colocar os shortcuts. Vem com adesivos, então não vem com esses aqui. Eu que defini o que cada um fazia. Tem esse scrolling wheel que... Dá pra escutar? Eu vou... ASMR. Ai, o somzinho é muito gostoso. E assim, ele é bem fininho. Gente, eu não lembro a última vez que eu carreguei esse negócio. A bateria dele dura eternamente. Então esse é outro motivo do porquê que eu gostei da Magic Drawing Tablet. Eu fico muito triste que esse produto eu não posso recomendar, porque tem que ter esse asterisco. Recomendo, mas outra menção honrosa, e aí é pra quem quer fazer animação no papel. Eu devo confessar que eu não fiz animação no papel. Primeiro, eu não tenho isso tudo de papel. Segundo, eu não tenho nem onde guardar esse tanto de papel. Terceiro, se eu tô desenhando no monitor, pra que eu vou ter que arranjar esse tanto de papel e um lugar pra guardar esse tanto de papel? Mas enfim, se você quer fazer animação no papel, eu te recomendo achar uma peg de animação que tem esses dois furinhos aqui. E no caso essa aqui é uma régua. Essa daqui eu peguei na NCA Equipamentos para Animação. Assim, há muito tempo, isso foi em 2018, eu acho, ou 17. Tava na lista de equipamentos sugeridos pro college de animação aqui, e a gente acabou nunca usando por conta da pandemia. Então é por isso que eu nunca fiz uma animação em papel. A gente fez todas as animações que seriam em papel, fez no monitor, fez no digital. E como que você faz? Você tem o seu papel de animação, que pode ser papel vegetal, você pode recortar e fazer... Sabe aqueles negócios que faz furinho? Eu não sei o nome próprio disso. Mas você faz o furo e coloca aqui nessa peg. Essa aqui, no caso, ela movimenta pra poder dar uma soltada e você consegue colocar e prender o papel. E aí ela é bem levinha, você consegue, assim, colocar ela com
com fita, sabe, fita crepe? Prende numa mesa e usa. Nunca usei, está aqui de decoração, mas ela, assim, a estrutura dela é perfeita, então fica a recomendação de qualquer forma. Menção honrosa também para os lápis Prismacolor. Esses eu usei e eu não tô trazendo aqui porque eles sumiram. Quem vive com gatos sabe que os gatos simplesmente jogam lápis para debaixo do sofá. Provavelmente está debaixo do sofá. Os que eu tenho são azul e vermelho, e eles eu usei muito mais nas aulas de Life Drawing, então lives de gestual do que em animação. Mas o princípio é: você faz um rascunho com o Prismacolor azul, faz detalhes ou anotações com o Prismacolor vermelho, e aí quando o desenho tá bonitinho, certinho, você passa o lápis preto. E por que o Prismacolor? Porque ele apaga. Sabe aquela mentira que a gente acreditava que você podia pegar o lado azul da borracha, apagar a caneta e apagar lápis de cor? Então, no Prismacolor, realmente, ele apaga com uma borracha comum. Então fica a recomendação se você quer algo que você possa fazer um rascunho que vai ficar mais invisível. O azul é perfeito pra isso. Você deixa bem levinho e aí ele some. Principalmente se você vai colorir o seu desenho depois, ele some. Ele some dali e ele fica uma coisa perfeita. E minha última menção honrosa, que também é pra mídia física, é esse conjunto de lápis, de 12 lápis da Staedtler, com uma graduação de diferentes durezas. Esse kit é excelente porque o lápis, primeiro, o lápis é de extrema qualidade. Eu recomendo realmente essa marca, de verdade. Os lápis são de boa qualidade, o grafite é muito bom. E eu tô falando lápis de qualidade, é a madeira também. Ele não é levinho, sabe? Você vê que ele tem uma resistência. O grafite não quebra tão fácil. Você também tem que ter cuidado pra não deixar seu lápis cair. Porque tem isso, ó, se você não sabia, tá aqui uma dica. Lápis você não deixa cair porque o grafite pode quebrar dentro da madeira. Então, esses grafites aqui, eles são bem resistentes e eu já sei disso porque eu deixei cair. Eu sou humana também, gente, vamos lá. E é isso, gente. Trouxe todos os meus equipamentos pra vocês. Essenciais, menções honrosas, para animação em computador, animação tradicional, animação de desenho, de rig. Tudo o que eu uso eu trouxe aqui pra vocês. Eu vou ter que guardar tudo agora. Então, por favor, se você gostou do conteúdo, deixa um like, se inscreve, deixa um comentário aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Agora guardar e reconectar tudo isso aqui. Tchau!